Olá! E se a diversidade fosse a chave para resultados de IA, não apenas mais justos, mas, na verdade, muito melhores? É exatamente isso que vamos desvendar hoje. Como a intenção de garantir a diversidade pode transformar a inteligência artificial para a gente evitar os vieses. Olha, a gente já começa com essa frase de impacto porque ela vai direto ao ponto, né? Aqui a conversa não é só sobre um errinho técnico, um bug no sistema. Não. A gente está falando de impacto real, na vida das pessoas, na sociedade. Deixar a diversidade de lado na IA, isso não é uma atitude neutra, não. É uma escolha que, na prática, acaba reforçando preconceitos que já existem por aí. Certo. Então, vamos direto na raiz do problema. Pensa comigo. As IAs aprendem com o quê? Com dados que nós, seres humanos, criamos. E o que isso quer dizer? Que elas podem, sem a gente nem perceber, acabar, sabe, absorvendo e, pior, até amplificando os preconceitos que já estão aí no nosso mundo. E o mais curioso disso tudo é que isso não é bem um defeito da tecnologia. É uma característica dela. A IA funciona como um espelho da nossa sociedade. E o que um espelho faz? Reflete tudo: o bom, o ruim e os nossos vieses. Isso muda tudo, né? Porque significa que a responsabilidade de direcionar esse espelho, de decidir o que ele vai refletir, é de quem está usando a ferramenta. E olha que exemplo perfeito para a gente entender essa diferença na prática. Se a gente pede um roteiro para gestores de forma genérica, o que vem? Algo padrão, né? Que parte de um pressuposto de quem é esse gestor. Um perfil que talvez não inclua todo mundo. Agora, se a gente for intencional e especificar líderes de produção, a mágica acontece. A IA foca nos desafios reais, do dia a dia do chão de fábrica. O resultado fica muito mais útil, mais relevante e, claro, com bem menos viés. Beleza. Então, como é que a gente sai desse modo genérico e entra no intencional? A resposta começa com um princípio, uma ideia fundamental. Talvez a mais importante de todas quando o assunto é evitar aqueles vieses que a gente não quer. E tá aí. O princípio é esse: garantir a diversidade para evitar vieses. E olha, isso não é só uma frase bonita ou uma regrinha de ética. É uma estratégia de verdade. Uma estratégia ativa para a gente conseguir resultados de IA que sejam mais precisos, mais fortes e, no fim das contas, mais corretos. O objetivo é muito claro: diminuir as vieses para construir sistemas que sejam mais justos para todo mundo. Mas por que todo esse trabalho? Será que vale a pena? Com certeza. Porque diversidade não é só sobre ser justo. Ela é, na verdade, um motor de qualidade. Pensa bem, sistemas que representam melhor a sociedade são, por consequência, mais fortes, mais inclusivos. E o que eles fazem? Criam soluções que funcionam de verdade no mundo real, para muito mais gente. Ok, o porquê tá claro, né? Agora a pergunta de US$ 1 milhão: como? Como a gente aplica esse princípio na prática? A boa notícia é que existe um caminho, tipo um mapa mesmo, uma bússola para nos guiar nessa jornada. E esse caminho se resume a 3 passos bem diretos. Primeiro passo, identificar quem são os grupos que vão ser impactados pelo uso da IA. Segundo, parar para avaliar se esses grupos estão bem representados, nos dados, no planejamento, em tudo. E terceiro, e mais importante, agir. Agir para corrigir os vieses que a gente encontrou. Parece simples, né? Mas o poder disso na prática é enorme. Mas aqui tem um detalhe fundamental. A análise precisa ser profunda. Não dá para ficar só na superfície. É preciso medir mesmo, de forma ativa, a representatividade em várias dimensões: gênero, formação acadêmica, experiência de trabalho, contexto cultural. É quase como se a gente estivesse criando um índice de diversidade para cada projeto, sabe? E tudo se resume a esta pergunta. Ela é o coração de todo o processo. Para pensar nisso logo no comecinho, muda completamente o jogo. Muda a forma como a gente estrutura a conversa com a IA, força a gente a pensar em pontos de vista que, de outra forma, poderiam passar batido. Tá bom, vamos deixar a coisa ainda mais prática, mais mão na massa. Toda essa estratégia de garantir a diversidade se transforma em ferramentas. Ferramentas que dá para usar no dia a dia, na hora de escrever os comandos para a IA, os famosos prompts. A primeira ferramenta é a mais audiência. É muito simples. Só o fato de definir para quem a IA deve criar aquela resposta já é uma das formas mais potentes de controlar o foco. E, claro, de fugir daqueles resultados genéricos e cheios de viés. Olha só que exemplo claro. Se a gente pede um roteiro para diretores, o resultado vai ter um foco mais estratégico, né? Agora, se a gente muda a audiência para líderes de produção, pronto, muda tudo. O foco vai lá para o chão de fábrica, para como reduzir erros na prática. Uma única palavrinha foi capaz de mudar
toda a perspectiva. É injetar diversidade de pontos de vista direto no resultado. E tem mais. Outra ferramenta incrível é a Mais Personagem. Quando a gente pede para a IA vestir a camisa de uma persona específica, a gente está dando para ela toda uma bagagem, um conjunto de experiências, um tom de voz, um jeito de ver o mundo, e isso direciona a resposta de um jeito super eficaz. Esse exemplo aqui é genial. Pedir um roteiro para um professor de culinária qualquer é uma coisa. Agora, pedir a mesma coisa como se fosse a Paola Carosella, uau! Isso traz um estilo completamente diferente, uma bagagem cultural, uma perspectiva única. É um jeito super criativo de colocar diversidade no resultado final. E tudo isso nos leva ao ponto talvez mais importante dessa conversa toda. No fim do dia, a tecnologia é isso, uma ferramenta. A responsabilidade final, bom, essa é sempre de quem está usando. Essa frase resume perfeitamente. Não dá para a gente delegar, para a gente terceirizar a ética ou o nosso senso crítico para um algoritmo. A IA é ótima para processar dados, com certeza. Mas o julgamento, a interpretação, a decisão final sobre o que é certo, o que é justo, isso é e tem que continuar sendo nosso, é domínio humano. Então fica bem claro o papel de cada um, né? A IA entra como uma parceira, que complementa as nossas habilidades, mas a curadoria, a checagem dos vieses, a validação do resultado final, essas tarefas são humanas. Nós somos os guardiões da intenção e da justiça em cada interação que a gente faz. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma pergunta para a gente levar. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual vai ser o primeiro passo prático? Qual viés, qual generalização pode ser combatida de forma intencional já no próximo prompt, no próximo comando para IA? Porque a grande mudança, ela começa exatamente aí, nessa intenção.